Bom, então, boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar todos os envolvidos na organização desse evento, né? Acho que é um evento maravilhoso onde a gente pode se encontrar e conversar sobre tantas coisas que nos interessam, né? É... Ah, assim, então. E, bom, inicialmente eu havia pensado em uma abordagem comparativa entre a recepção de Ortega no Brasil, na Argentina e no México, né? Logo eu me dei conta que era um propósito completamente insano, não é? E sem cabimento. E aí, então resolvi me concentrar no caso brasileiro e, sobretudo, não é, me concentrar no que eu chamei de a recepção inicial, não é, de Ortega y Gasset no Brasil. Logo mais, na hora que o Pedro botar os slides aí, eu acho que vai ficar mais claro o recorte que eu fiz, né? Bom, mas mesmo assim eu acho que é bom destacar algumas peculiaridades dessa recepção no Brasil, né, comparativamente. Eu acho que o Eugênio falou um pouco disso. Até meados dos anos 30, o Brasil não contava sequer com um sistema universitário instalado, né? A primeira universidade brasileira é de meados dos anos 30. Até então se tinha uma faculdade aqui ou ali, né, salpicada pelo país, né? Então, basicamente, todo o debate público era feito através da imprensa. Então, daí a importância desses documentos advindos da imprensa para se compreender o real impacto de Ortega nas letras brasileiras, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí o segundo ponto é, comparativamente, uma tremenda escassez de trabalhos dedicados ao entendimento, ao mapeamento e à interpretação das reações de intelectuais brasileiros à obra de Ortega, não é? Então, fico feliz do Eugênio já ter mencionado essas iniciativas da Academia Brasileira de Letras, não é? Uma de 2013 e outra de 2005. Essa de 2013 foi quando a professora Norma apresentou essa iluminadora palestra, né, sobre a presença de Ortega no Brasil, que depois foi publicado na revista da Academia. Naquele evento também falou Eduardo Portela, né? E além do trabalho da professora Norma, eu só conheço um trabalho do professor José Maurício de Carvalho, dedicado à relação de Ortega com Antônio Paim, que é um historiador da filosofia no Brasil. Bom, eu acho que são os únicos trabalhos dedicados à recepção de Ortega, propriamente dito. No mais, temos sobre o pensamento hispânico em geral, ou a relação com Gilberto Freire, ou coisas assim. Então, eu queria também fazer uma homenagem ao trabalho pioneiro da professora Norma nesse aspecto, né? E além disso, nós temos depoimentos valiosos, como, por exemplo, desses discípulos de Ortega no Brasil, sobretudo vinculados, não é, ao ISEB, como, por exemplo, o Hélio Jaguaribe, né? Se você puder, por favor, passar, Pedro, próximo slide. Sim. Bom, esse é um depoimento que reforça, não é, a hipótese da professora Norma de quando é que Ortega foi mais lido no Brasil, não é? Então aqui a gente vê que Jaguaribe, por exemplo, leu Ortega em meados dos anos 40, né? Se você puder passar mais um slide. Esse é Tarcísio Padilha, que também falou no Congresso da BL de 2005. Pode passar, por favor, mais um. Esse é Sérgio Paulo Rouanet, também de 2005. O depoimento do Sérgio Paulo Rouanet também confirma isso, né? Ele dá a entender que a primeira vez que ele leu A Rebelião das Massas foi em meados dos anos 50 também, não é? E esse é o Eduardo Portela, né, que participou dessas duas iniciativas, a de 2005 e a de 2003. Então, diante de tudo que o Eugênio já falou, fico mais à vontade para poder recuar no tempo, né? E falar um pouco assim do que foram as primeiras pegadas encontradas por mim da presença de Ortega entre intelectuais brasileiros, né? Como eu disse, repito, né, principalmente na imprensa brasileira. E aí eu vou ler algumas partes das 14 páginas que eu trouxe, mas eu espero não tomar todo o tempo, né? Bom, então, esse é Gilberto Freire, né? E eu começo, então. Segundo nota de 1924, registrada em seu diário, o então jovem Gilberto Freire, há apenas 2 anos de volta ao Brasil, depois de uma longa viagem de estudos, lamentava o desconhecimento que os intelectuais brasileiros ainda mantinham em relação aos escritores espanhóis.
Graças a esse diário, que veio a público como Tempo Morto e Outros Tempos, sabemos, entre outras coisas, que Freire lia e planejava reler Pío Baroja em 1921, que descobrira Ángel Ganivet em espanhol numa livraria de Nova York entre 1918 e 1920. Autores que cedo conheceu e descobriu tanto por seu faro literário quanto pela provável mediação de outros escritores a ele bem familiares, como o caso do ensaísta inglês Havelock Ellis, autor de The Soul of Spain, de 1908. De qualquer modo, essa precocidade parecia autorizar o jovem escritor pernambucano a ratificar como completo ou quase completo o desconhecimento por parte de intelectuais brasileiros de autores espanhóis como Baroja, Ganivet, Unamuno, Azorín, Valera, Galdós e Ortega. Mesmo assim, sobre este último, anota em 1925, Ortega y Gasset, por causa da revista, tem já aqui quem o conheça. As evidências que encontramos nos permitem, se não negar completamente, ao menos matizar e relativizar bastante essa impressão de Gilberto Freire. Ortega y Gasset foi um dos escritores estrangeiros sobre os quais mais se comentou na imprensa brasileira na primeira metade do século XX. Na verdade, em diferentes estados do Brasil, corriam notícias não só sobre sua obra, como sobre sua vida, sua saúde, seu itinerário e, é claro, sua participação nos acontecimentos políticos da Espanha. Eu vou mencionar alguns casos só para termos ideia de quanto a vida de Ortega foi comentada no Brasil, né? Algo como quase um anedotário da vida de Ortega. Então, por favor, Pedro, o próximo. Em junho de 1923, a revista carioca América Brasileira, criada e dirigida por Elísio de Carvalho, a página 25 de sua 18ª edição, comentava a visita de Albert Einstein à Espanha, onde fora recebido por Ortega y Gasset, que, em homenagem ao físico alemão, pronunciou um discurso, abre aspas, do mais alto alcance e significado. Parte do discurso de Ortega foi traduzido e publicado naquela edição. Em outubro daquele mesmo ano, a América Brasileira traria ainda um comentário da conferência há pouco realizada por Eduardo Baqueiro em Lisboa, quando tratou do ensaio espanhol. Ortega é retratado ali como, cito, né, um orador notável, possuidor de uma sólida preparação filosófica e influenciado pelas escolas de doutrinação alemãs. Tem um estilo em que as palavras parecem pinceladas. Fecha aspas. Ainda em 1923, a mesma revista traria uma entrevista de Ortega concedida a Joaquim Manso, do Diário de Lisboa, acerca da situação da Espanha em meio à instalação do regime de Primo de Rivera. A América Brasileira circulou entre os anos de 1922 e 1924 e teve Mário de Andrade, pode passar, por favor, como um de seus colaboradores frequentes, além de outros importantes escritores que participaram da renovação das letras e das artes brasileiras nos anos 20. Nos jornais brasileiros também pode-se encontrar notícias de todas as viagens que Ortega fez à Argentina. Com relação à primeira delas, a edição da tarde de 8 de agosto de 1916 do Jornal do Comércio informa o início das conferências de Ortega na Universidade de Buenos Aires, assistidas pelo ministro da Justiça daquele país, Carlos Saavedra. Em relação à segunda temporada de Ortega na Argentina, esse mesmo. Vários jornais brasileiros chegam a informar o título, Introdução ao Presente, do curso que daria em Amigos del Arte, além de conferências que Ortega faria também no Chile. Em relação à última viagem de Ortega à Argentina, em 1939, na condição de exilado, se pode acompanhar em detalhes os percalços por que passou Ortega até sua chegada a Buenos Aires, desde boatos de que havia sido ferido ao esclarecimento de que se achava enfermo, passando pelo exílio na França, o agravamento de sua saúde, as cirurgias de alto risco a que precisou se submeter e sua convalescença na França. Tudo isso nós encontramos em jornais brasileiros, né, notícias sobre Ortega. Aliás, a edição de 26 de agosto de 1939 do jornal carioca Correio da Manhã, em sua terceira página, e a edição do dia anterior do Jornal do Comércio anunciam ambas uma entrevista com Ortega y Gasset. Por favor, o próximo slide. Isso. Na verdade, o que ambos os jornais trazem assemelha-se mais a uma crônica da breve passagem de Ortega pelo Rio de Janeiro,
não é, durante a travessia transatlântica. O Correio da Manhã chega a anunciar que, quando terminassem as conferências e compromissos de Ortega no país latino, o filósofo passaria uma temporada no Brasil. O que, infelizmente, não aconteceu, não é? Como também não aconteceu, o próximo, por favor, isso. Como também não aconteceu, a expedição que o mesmo Correio da Manhã anunciava 14 anos antes, não é? Em junho de 1925, composta por Inácio Zuloaga, Ramon Gomes de la Serna, Bagaria e Ortega y Gasset. Também a caminho da Argentina, esses intelectuais passariam pelo Brasil e seriam recebidos, abre aspas, pelo cônsul de Espanha, Dom Ramiro Pintado, que espera poder apresentar-lhes alguns de nossos intelectuais, sobretudo dentre os da moderna geração. Bom, então, a parte o que se poderia chamar um anedotário da vida de Ortega, corria também a imprensa brasileira comentários mais destidos em sua obra, que visavam desde a apresentação de Ortega a um público mais geral, até ao diálogo crítico com as suas ideias. Um exemplo notável foi a Carta de Madrid, publicada na edição de 21 de abril de 1914 do também carioca O País. Assinada por Caiel, a carta traz a data de 25 de março. Caiel era o pseudônimo da escritora, pedagoga e feminista portuguesa Alice Pestana. A carta consiste numa crônica de uma conferência assistida por ela 2 dias antes em Madrid. Nueva y Vieja Política, ou Vieja e Nueva Política, não? Pronunciada no auditório lotado do Teatro Comédia, causou-lhe um forte impacto, ao ponto de assim justificar sua crônica. Falo hoje, outra vez, no professor Ortega y Gasset, porque este perfil acaba de delinear-se como um relevo extraordinário, projetando de si uma atmosfera de luz intensa no plano sombrio da política espanhola. Pelo tom adotado pela cronista, pode-se deduzir que Ortega, embora já estivesse apresentado ao público de língua portuguesa, era ainda pouco conhecido no Brasil e em Portugal. Mesmo assim, já se tinha notícias de seu brilho como professor, orador e escritor, mesmo antes que suas meditações del Quijote viessem a público. A situação provavelmente já era outra, pode passar, por favor, quando outro português iniciava sua prolífica trajetória de atuação nas letras brasileiras. Fidelino de Figueiredo deixou dezenas de livros e ensaios votados aos temas da história da literatura, portuguesa e espanhola, crítica literária, filosofia e política. Exerceu forte influência nas letras brasileiras. Em 1915, já membro da Academia de Ciências de Lisboa, apoiou a criação de uma cátedra de estudos brasileiros e outra de estudos hispânicos na Universidade de Lisboa. Foi pioneiro nos estudos comparativos em história ibero-americana. Em 1920, tomou posse como membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e, desde então, passou a colaborar de maneira muito frequente com importantes periódicos brasileiros. Atuaria também como professor na Universidade Central de Madrid, nos anos 20, na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e na Universidade de São Paulo, ao longo de toda a década de 40. Entre os muitíssimos artigos que publicou em revistas brasileiras da década de 20, em julho de 2024, dedicou 2 a uma crítica de Espanha invertebrada. Livro que, a despeito do reconhecido vigor filosófico e brilho literário emprestado pelo seu autor, fora considerado por Fidelino uma espécie de expressão recente e renovada de um já antigo pessimismo peninsular, tratando a Ortega como filho espiritual da geração de 98. Esses são textos muito interessantes, esses do Fidelino, sobretudo porque ele elabora uma interpretação da América à luz de Ortega, né? Assim, embora estivesse longe de contar entre as correntes hegemônicas de pensamento entre intelectuais brasileiros, a tradição hispânica de pensamento, o ensaísmo hispânico em geral e a obra de Ortega em particular, começavam a ganhar um espaço que até pouco tempo antes era quase exclusivamente preenchido pela tradição filosófica e literária francesa. Esse balanço acerca da presença de diferentes tradições intelectuais no Brasil, aliás, conta com uma sugestiva reportagem publicada no Jornal do Brasil em março de 1927. Intitulada O Livro Espanhol, o texto trata da penetração gradativa, mas já intensa, de autores espanhóis na inteligência brasileira. Abre aspas, onde há 20 anos atrás era praticamente ignorada. Então, esse jornalista chamado Leal Guimarães vai falar, não é, de vários autores espanhóis que começavam a ser lidos mais intensamente no Brasil, não é? E destaca entre eles, não é,
Ortega y Gasset. Não vou ler tudo, né? No Rio de Janeiro, em particular, ele remarca, isso é interessante, a importância de Samuel Núñez Lopes e sua livraria espanhola, então situada na Rua da Alfândega, número 47, por favor. Isso é interessante, não é? Porque foi essa livraria que, em 1924, ela se tornaria editora, em 1923. Mas, em 1924, ela editou Estudos Hispano-Americanos, de Silvio Júlio, de Albuquerque Lima. Né? Silvio Júlio nasceu em 1895 e morreu em 1984. Autor que, naquele contexto, já era reconhecido como um dos maiores, se não o maior, hispanista brasileiro. Mas são muitos os reconhecimentos que se prestam na imprensa brasileira de então ao trabalho quase solitário de Silvio Júlio ao longo das décadas de 10 e 20, pela introdução de autores espanhóis nos hábitos literários brasileiros. Né? Então, essa parte daqui, não é a contracapa de um livro. Esse livro é meu, eu consegui adquiri-lo num sebo aqui de São Paulo, inclusive. Né? É a primeira edição de 1924, tem até o endereço ali da livraria. E 2 anos depois ele publicaria um outro livro chamado Apostolicamente, não é? Que meio que fala dessa trajetória dele como apóstolo da cultura espanhola no Brasil. E aí eu não encontrei esse livro, mas encontrei 2 resenhas sobre esse livro. Né? Uma delas de Agripino Greco, que é um crítico literário importante também desse contexto, né? Em que ele reconhece também o valoroso trabalho do Núñez Lopes de divulgação da cultura espanhola e de escritores espanhóis no Brasil, não é? A partir dos anos 10 já, não é? Porque eu encontrei registros da livraria espanhola funcionando desde 1911, no Rio de Janeiro. Então, em uma outra resenha, essa da revista Fênix, né, nos informa que esse livro, apostolicamente, que eu não tive acesso, só tive acesso a essa resenha, né, se dedica, abre aspas, à renascença intelectual moderna da Espanha, com destaque para Unamuno, Pío Baroja, Jiménez e Ortega y Gasset. Tá? Bom, então todas essas evidências contrariam, ao menos em parte, a impressão que Gilberto Freire registrava em 1925. Àquela altura, os modernos escritores espanhóis não eram mais tão desconhecidos assim do público brasileiro. Mas parece verdadeira a intuição de Freire de que a Revista de Ocidente, fundada em 23, teria colaborado para uma maior difusão do nome e da obra de Ortega. Sobre isso, podemos acrescentar algumas notas importantes. Na edição de 4 de outubro de 1927, o Correio Paulistano informava o recebimento, pela Biblioteca Municipal de São Paulo, das revistas argentinas Cara e Caretas e a Revista de Filosofia, além da madrilenha Revista de Ocidente. Circulação que, mesmo que fosse pequena, parece ter tido um impacto considerável na intelectualidade brasileira, a julgar pelo uso e elogio que dela fizeram importantes intelectuais ligados ao modernismo brasileiro. Também de 1927 é uma carta de Mário de Andrade a Tristão de Ataíde, não é? Onde, entre outras coisas, comentava texto de Max Scheler, publicado na edição de agosto da revista dirigida por Ortega. Ainda mais reveladora da presença de Ortega e de sua revista entre intelectuais brasileiros, próximo slide, por favor, isso. Foi o texto repleto de ironia, escrito por outro modernista, Alcântara Machado, e publicado na edição de 9 de abril de 1929 de O Jornal. A pretexto da passagem do jurista espanhol Luís Jiménez Assua pelo Rio de Janeiro e do livro que este acabava de lançar, Um Viaje ao Brasil, assim dizia o texto intitulado A Sua e a Nossa Terra. Ele fez um trocadilho com o nome do escritor. Né? Bem fraquinho o livro do criminalista Luís Jiménez de Assua sobre o Brasil. Bem fraquinho, tanto no elogio quanto no ataque. Fecha aspas. Na continuação do artigo, Machado faz menção à importância da Revista do Ocidente, recriminando Assua por não reconhecer o exímio trabalho de Ortega, não é? Do seu conterrâneo na divulgação da cultura espanhola. Abre aspas, não dedicou 2 linhas ao trabalho excelente de divulgação cultural que a Biblioteca da Revista de Ocidente está fazendo no Brasil, não notando, portanto, que é Ortega y Gasset que se deve, em grande parte, o atual gosto pelo livro espanhol, original ou não, entre nós.
Por outro lado, pode-se arguir que a impressão de Freire, ao menos neste tópico, era um pouco regionalizada. É verdade que em 1925 ainda se conhecia pouco no Brasil a tradição hispânica de pensamento, mas como temos visto, ao menos no Rio, essa era uma realidade que vinha sendo alterada há algum tempo. Confirma-o o testemunho de um outro importante, mas nem sempre lembrado, expoente do modernismo brasileiro. Oswaldo Costa. Assim como Alcântara Machado, Oswaldo Costa atuou na revista de Antropofagia e foi um importante colaborador do que havia de preceitos teóricos no movimento antropófago liderado por Oswald de Andrade. 2 anos antes do texto de Machado sobre Jiménez Assua, Costa também reconhecia o valor do livro espanhol na vida intelectual brasileira mais recente, mas atribuía sua disseminação não a Ortega, e sim ao Samuel Nunes Lopes, aquele livreiro espanhol, né, o humilde livreiro espanhol à frente da livraria espanhola. Pode passar o slide, por favor. A notícia da criação por parte do governo espanhol de um Instituto Hispano-Brasileiro de Alta Cultura, Costa reagiu com aplauso e também com uma sugestão, que a mesma iniciativa reconhecesse e remediasse também o trabalho que heróica e solitariamente vinha realizando há anos Samuel Nunes Lopes na divulgação da tradição literária e científica da Espanha. Né? Então, esse é um trecho do texto que Oswaldo Costa escreve em homenagem a Nunes Lopes. Mas, e nesse texto, Ortega é mencionado 2 vezes, né? E já era citado por Oswaldo Costa desde 1925, pelo menos, né, na ocasião em que escrevera sobre uma exposição do pintor de Cavalcante. Pode passar, por favor. Bom, do que se pode concluir, não é, que a ignorância dos intelectuais brasileiros, especialmente do Rio e de São Paulo, quanto aos escritores espanhóis, não era tão grave quanto a diagnosticou Gilberto Freire em 1925. E, em todo caso, havia quem lutava para remediá-la. Né? Então, outro importante indício, o Eugênio já falou sobre ele. Pode passar, por favor. Que é o da Revista Estética, não é? Que foi criada e dirigida por Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos principais intelectuais brasileiros, né? Autor de um grande clássico, que é Raízes do Brasil, que é de 1936, então isso é bem antes, é de 1924, né? E, na verdade, o que eles estão fazendo é tentando justificar ou se apropriando das ideias de Ortega nesse artigo, né, sobre o ponto de vista das artes, para dar fundamento, digamos assim, à radicalidade, ou pelo menos ao que parecia aos críticos a radicalidade do movimento modernista no Brasil, não é? Bom, um outro indício é, também já falado pelo Eugênio, o de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, não é? Bom, ele foi um dos principais críticos literários brasileiros da primeira metade do século XX, não é? E só no ano de 1925, né, que Freire anotava o radical desconhecimento de escritores espanhóis por parte de brasileiros, Tristão de Ataíde faria pelo menos 2 usos de Ortega y Gasset e outros escritores espanhóis em sua coluna de crítica literária mantida em O Jornal. Em Livros do Sul, cita Ortega para pensar o contraste complexo e paradoxal entre o cosmopolitismo cultural e intelectual, por um lado, e o fracasso do internacionalismo político, por outro. E essa contradição é o mote que conduz a uma aguda reflexão sobre o tema das semelhanças e diferenças entre os países da América Latina, especialmente o Brasil. Alguns meses antes, em meio à longa polêmica em que se arrastaria com Oswald de Andrade, uma famosa e contundente crítica à poesia de pau-brasil, novamente Tristão de Ataíde faria farto uso de Ortega, de Ayala e Pérez Galdós. Ortega seria autor recorrentemente citado e refletido em vários textos do crítico brasileiro, entre os quais eu destacaria o discurso por ele pronunciado na ocasião da reabertura da Universidade do Distrito Federal, depois da reorganização interna promovida pelas políticas do Estado Novo em maio de 1938. Dialoga-se ali com a Mission de la Universidad, entre outras ideias de Ortega. A preocupação de Ataíde dizia respeito à hiperespecialização em detrimento da cultura, o que não deixa de ser curioso para um país cuja universidade não contava sequer com uma dezena de anos.
Bom, e se ele influenciou vários expoentes, não é, do modernismo brasileiro, da crítica literária, também não estranha que ele também interessasse gente do meio acadêmico e científico. Não é? Eu descobri esse sujeito, acho que permanece esquecido nas letras brasileiras, na tradição brasileira. Ele era um matemático alongado em filósofo da educação. Não é? E escreveu vários estudos sobre educação, e sobretudo sobre educação e matemática, e publicou nessa revista um artigo, não é? Intitulado O Ensino Individual, uma abstração filosófica, em que Ortega ocupa uma posição central, em especial o conceito de paisagem de Ortega. Não é? Ele diz, então, a educação é tanto mais racional quanto mais respeite o que podemos chamar, com Ortega y Gasset, a paisagem de cada criança e de cada idade. Bom, além disso, não é? Eu vou ter que pular algumas partes, mas de trechos que já foram mencionados pelo Eugênio e que constam nesse trabalho pioneiro da professora Norma, que nós temos a honra de ter como moderadora aqui da nossa mesa. Bom, mas então, é difícil, obviamente, falar até esse contexto de um orteguiano brasileiro. Né? Estamos falando de até 1925. Talvez não existisse orteguiano sequer na Espanha ainda. Não é? Mas nós podemos detectar uma presença bastante intensa de Ortega nas letras brasileiras já nesse contexto. Não é? E aí, um pouco mais adiante, nós vamos encontrar talvez o que seria, se não um orteguiano, um primeiro quase orteguiano brasileiro, um sujeito que também ficou desconhecido, morreu muito jovem, que é Urbano Bercoz. Né? Bom, ele nasceu em Minas Gerais, passou até a adolescência em Goiás, depois se mudou ao Rio de Janeiro, onde fez carreira como jornalista. E ele escrevia sobre crítica literária e política internacional. Não é? Bom, e são muitas as menções que ele faz ao Ortega y Gasset, e é curioso, não sei se é uma coincidência, mas na coluna de crítica literária, ele mantinha o pseudônimo Espectador. Não sei se uma referência a ela, Espectador, mas tinha essa coluna. Não é? Bom, e esse eu digo que é quase um orteguiano, porque realmente todas as menções que ele faz a Ortega são em sentido de aprovação. Não é? Então, enfim, algo a ser bastante pesquisado ainda. Né? Tudo isso aqui são pequenos indícios que eu estou trazendo a vocês. Então, para já ir fechando, eu queria só mostrar mais alguns slides. Não é? Pode passar, por favor, Pedro. Bom, essa é uma notícia, não é? Que bom que o Eugênio achou a capa do livro, mas é uma notícia da venda de Rebelião das Massas que acabava de entrar nas livrarias no Brasil, não é? E aí um comentário interessante também sobre isso. Pode passar, por favor? Logo depois das primeiras repercussões, que não foram tanto de comentários detidos sobre a obra, mas muito mais alusões. Esse é Assis Chateaubriand, um escritor e jornalista que também era empresário do ramo de comunicações. Né? Nessa época era detentor da maior rede de jornais no Brasil. Foi membro da Academia Brasileira de Letras também. E se vê que Rebelião das Massas foi, obviamente, apropriada dentro do contexto brasileiro, que passava naquele momento pelo golpe de Getúlio Vargas e todas as implicações que seguiram a ele. Então, a Rebelião das Massas foi lida muito em função do que estava acontecendo no Brasil. Não é? Pode passar, por favor? E aqui um sujeito interessante. Esse talvez seja o primeiro, não orteguiano, mas o primeiro ex-orteguiano brasileiro, que foi um filósofo chamado Euríalo Canabrava, hoje quase esquecido, mas que foi muito atuante na década de 30 e 40. Inclusive, há um registro de um debate interessante entre ele e Sérgio Buarque de Holanda. Né? Mas ele dá um depoimento muito interessante, né, ao escrever algumas resenhas. Né? Ele escreve uma resenha sobre a segunda edição de Rebelião das Massas. Né? Aqui tinha o epílogo para ingleses e o prólogo para franceses. Né? E também de El tema de nuestro tiempo, né? 37, 38. E depois ele vai escrever também um texto sobre a poética de Garcia Lorca, em que ele discute a teoria da metáfora de Ortega y Gasset e é um crítico dela. A meu ver, um mau crítico, mas isso é outra discussão.
né? Mas o fato é que foi um sujeito que leu bastante Ortega e ainda muito jovem, provavelmente no começo dos anos 20, que é isso que ele diz aí, não é? Ele diz que Ortega y Gasset foi uma das revelações de minha juventude. Não é? Ou seja, esse é um texto de 38, não é? E provavelmente ele começou a ler Ortega no começo dos anos 20, é o que tudo indica, não é? Mas é um sujeito que depois vai abandonar esse caminho de reflexão e adotar, digamos assim, a filosofia analítica. E é basicamente isso que o move contra Ortega. Né? Ele vai falar que Ortega era um sujeito da literatura, cheio de imprecisões e coisas desse tipo. Né? Bem, e aí, para concluir, fechar, não é? Últimos 3 slides bem rapidamente. Isso é interessante, porque o Gilberto Freire esteve na Argentina e no Sul no começo dos anos 40, não é? E quando volta, publica-se essa notícia, não é? De que Ortega y Gasset queria traduzir Casagrande Senzala, não é? Isso em 40. Me parece que não aconteceu, porque em 42 sai a primeira edição do castelhano, não é? Que não foi publicada pela Espasa Calp. Mas em 43, isso é interessante, sai a tradução de Nordeste, que é um livro de 37. Não é? E aí Freire escreve o prefácio para a edição espanhola, e o prefácio à edição espanhola de Nordeste foi publicado no Diário de Pernambuco. Né? E o Freire dizia assim que queria apresentar Ortega y Gasset ao geógrafo estadunidense Carl Sauer, né? Porque Carl Sauer criou o conceito, a categoria de paisagem cultural, e para ele seria muito importante fazer essa aproximação, né? Entre esses 2 expoentes ali do que para Freire era a nata da intelectualidade mundial. Né? Freire, obviamente, tinha uma admiração muito grande por Ortega também. Bom, próximo, por favor. Sim, esse é outro registro interessante, não é? Se fala de uma... Bom, se comenta a situação de vários escritores no mundo, mas é um registro da preocupação da academia brasileira com a situação de Ortega na Argentina, não é? E me parece que foi ventilado em uma reunião, dá para saber até mais ou menos a data da reunião, de quando existiu essa reunião, então talvez o professor Arno lá na academia pode acessar essa ata ou procurá-la, não é? Mas o fato é que a academia pensou em enviar convites para que Ortega viesse fazer conferências no Brasil. Eu não sei que fim teve isso, mas eu consegui esse registro também. E aí, por último, eu acho que já em um contexto mais acadêmico, né, já existiam então universidades consolidadas no Brasil, eu destaco o José Honório Rodrigues, que foi um grande historiador brasileiro, um dos pioneiros da teoria da história no Brasil, né? E aí eu encontrei esse texto que ele publicou, Novos Rumos da Metodologia Histórica, em que Ortega ocupa uma posição importante, né? Trago aqui parte da citação, e é interessante, porque depois ele vai, esse é um texto de 46, em 49 ele publica um livro que é um primeiro manual de teoria da história no Brasil, que se chama Teoria da História do Brasil. E Ortega é um autor fartamente discutido nesse livro. E o livro contou com várias edições, não é? E essa é a segunda edição, eu não encontrei a primeira, que é de 49, mas um trecho muito semelhante ao do artigo publicado em 46 no jornal é mantido no livro, em todas as suas edições, inclusive na sua última. O livro sofreu várias transformações, mas a presença de Ortega nele se manteve ao longo de todas elas. Né? Então, basicamente, a mesma citação aparece no livro até a sua 5ª edição, que é da década de 70. Né? E José Honório Rodrigues é um dos grandes historiadores brasileiros do século XX. Tá bem? Então, esses são os principais registros que eu encontrei. Teriam outros ainda, não é? Eu encontrei texto publicado do Ortega, Os Estudos sobre Amor, de Ortega, publicado, não é, em 1940 no Diário de Pernambuco. Eu desconfio que seja algum ictiossauro brasileiro, não é? Um editor clandestino. Enfim. E outros ainda, muitos outros registros, eu tive que fazer uma seleção. Mas o fato é que tudo isso também, como o Eugênio mencionou, é muito inicial. Muitíssimo obrigado.